Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Aline Dyer, eu sou mentora de liderança, sou jornalista e hoje trabalho especialmente construindo conteúdos nessa área de desenvolvimento humano e comportamental. Eu estou aqui com dois empreendedores, duas pessoas que vieram para nos inspirar. Esse é o Regis, pai, empreendedor, amante da vida, segundo ele mesmo disse. E estamos aqui também com o Zui, que é um ex-publicitário, também empreendedor e aventureiro, e que valoriza uma série de outras coisas que nós vamos descobrir aqui ao longo da nossa conversa. O propósito do nosso encontro hoje é realmente trazer histórias diferentes de empreendedores e mostrar como é possível nós colocarmos energia naquilo que nós acreditamos, nos nossos sonhos, nas nossas conquistas, independentemente do momento da vida, e fazer com que isso realmente se realize, E da forma que seja mais prazerosa e adequada para cada um de nós. Então, nós vamos começar, e aí eu queria que o Regis começasse falando para a gente um pouquinho sobre o tema da nossa conversa, que é a atitude empreendedora. Então, gostaria que você dissesse para nós o que você entende por atitude empreendedora, como é a sua experiência com isso, e depois, na sequência, a gente já passa para você. Tá, Zui? Positivo. Vamos lá. Muito bem. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Atitude empreendedora é um ótimo tema, né? Na minha vida, enfim, eu comecei a empreender com 13 anos de idade, estava na 8ª série e queria ter independência financeira, principalmente. Então, eu aprendi a desenvolver páginas para a internet, era na época, né? Era o comecinho da internet, era 1996. E aí, um dos primeiros provedores de internet aqui em Campinas, um dos sócios, me ensinou a usar o Netscape e o Composer, que era o lugar no Netscape, no navegador, onde a gente construía a página. E aí eu aprendi a fazer isso. E eu vejo assim, a atitude empreendedora é essa ação de você colocar em ação, colocar em prática um desejo, algo que você quer conquistar por alguma razão. O meu inicial foi ter uma independência. Eu não queria ficar dependendo da minha mãe, do meu pai. Financeiramente, queria me sentir livre. E aí vi nessa oportunidade uma outra característica, que é a criatividade, conseguir criar coisas. Então, eu montava as pagininhas ali, falava, nossa, posso pôr isso, posso pôr aquilo. GIF animado que tinha na época, era muito legal. Animações depois com Flash. E quem é novo não sabe o que é isso, mas assim, na época era Flash. É que nem falar do disquete, né? É isso aí. Então, no meu ponto de vista, vai muito em direção a realizar algo que a gente deseja. E aí tem vários propósitos, né? Tem vários porquês. E ao longo da vida isso foi mudando. Mas, inicialmente, eu comecei com essa atitude de me tornar independente, ou ir na direção de. Então, vejo que vai nessa linha nosso raciocínio, pensamento, a reflexão sobre isso e a ação sobre isso, né, de ir em direção a algo que a gente deseja. Num primeiro momento, mais superficialmente, eu vejo assim. Legal. E você, Luiz, que conta para nós? Bom, um abraço caloroso a todos que estão nos ouvindo, agradecer a você, Aline, ao Regis, pelo convite. Eu tenho 73 anos, então eu posso falar sobre uma parte da minha vida que já é o terceiro tempo do jogo. E o que resta da minha vida, eu não sei, mas eu vou viver intensamente, agradecendo todos os dias que você abre o olho e vê a luz do sol. E você tem que ser criativo, porque envelhecer é uma arte. Você tem um espírito empreendedor, que no meu caso, eu acho que é um defeito que eu tenho, nunca está satisfeito. Depois que atinge um objetivo, você já começa a pensar no próximo, no próximo, no próximo, é insaciável. Então agora eu estou imaginando
viver intensamente o resto que me sobra da vida de uma forma criativa, que amplia a minha consciência, ajudar algumas pessoas que se aproximam de mim com a experiência que eu tenho e nunca deixar de ter essa característica de sonhar. O lado mais importante da vida é o sonho, que alimenta a expectativa que amanhã vai ser melhor do que hoje. E nunca podemos nos esquecer que nós, humanidade, somos o resultado de toda a ancestralidade que nos antecedeu através do homem da Idade das Pedras, da Idade Média, toda essa bagagem de conhecimento. Hoje, nós somos a manifestação desse saber e, de uma forma inteligente, utilizar isso para decidir o nosso futuro. Muito bom. E, bom, a gente vê nas duas respostas essa questão de ter um norte muito claro, né, de para onde vamos, que tem a ver, inclusive, com empreender com propósito, né? Sim. E muitas vezes nós empreendemos com objetivos claros, não necessariamente com a motivação clara, né? Correto. Mas, em alguns casos, nós conseguimos ter essa clareza e isso é, digamos assim, mais fácil para gerar motivação no dia a dia para vencer os desafios. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, e aí posso jogar a bola para você de novo, depois voltamos, que é sobre quando você está diante de situações muito desafiadoras, né? Como essa atitude empreendedora, ela te ajuda a ter motivação para vencer, né? E te faz ainda sentir prazer no processo, né? De vencer esses desafios. Como que é isso para vocês? Eu falar por mim é assim, como essa história empreendedora ela começou muito cedo, então tem várias fases, né? Eu tô com 43 anos agora, comecei com 13, então 30, né, já. E existiram vários momentos. Quando eu fiz 20 anos, eu ganhei o maior presente da minha vida, que foi meu filho. E essa responsabilidade que vem junto com esse grande presente também me motivou a definir nortes, né? Ter um porquê muito forte, assim, dessa responsabilidade. Eu vou empreender e eu tinha essa responsabilidade grande. Então, transpor barreiras tem muito a ver com, no meu ponto de vista, com por que você está fazendo aquilo. Então, eu comecei pensando em mim, que era ter liberdade. E depois, isso mudou um pouco, porque entrou mais uma pessoa na minha vida, que era a minha responsabilidade, meu filho. Então, eu agreguei mais esse porquê, e isso me trouxe muito essa questão de, não que não possa falhar, né? Mas, cara, vai ter os desafios, vou me enfrentar e vai dar tudo certo, sabe? Eu acredito que esse lado da gente pensar que as coisas vão dar certo, isso faz muito parte do empreendedor, assim, porque é muito fácil desistir, né? Falar, não deu, vai. Jogar a toalha no ringue. Jogar a toalha no ringue é muito fácil. Agora, tomar um monte de murro, né, da vida e continuar, eu acredito que tem muito isso. É uma ligação do que a gente pôr na balança, né? O que você perde se você jogar a toalha. Então, se você tem um grande propósito, ou tem um propósito X, e aquilo é importante de fato para você, você vai fazer de tudo para chegar naquele objetivo e cumprir aquela missão. Então, vejo que é muito encaixar na forma como a gente enxerga as coisas. Porque vocês sabem que a vida é um grande mistério. Mas dependendo das coisas que a gente está lidando, a gente vai... Como que a gente enxerga aquilo? Como que a gente... qual o valor que a gente dá para determinada situação da vida? Então, empreender, se a gente coloca isso, isso aqui é muito importante para mim, quero fazer disso parte da minha vida mesmo, e tem um porquê muito forte, a gente vai dar um jeito de fazer acontecer. As coisas, cara, empreender não é fácil e não é para todo mundo também. E eu já achei que era, assim, óbvio, você pode
empreender de várias formas, dentro de uma organização, ter essa atitude empreendedora, de solucionar problemas, de resolver as coisas e dar os resultados, e dar o seu melhor. Mas falo que não é para todo mundo nesse sentido, porque nem todo mundo consegue ver isso. Se der errado, eu vou seguir em frente. Tem gente que não vai seguir em frente, não tem essa... eu prefiro uma coisa mais... fica na ilusão de que a vida tem uma certa segurança. Sim. E aí isso não faz parte do empreendedor. O empreendedor não tem essa ilusão da segurança. Ele sabe que a gente está nesse mundo. Cara, pode dar certo, pode dar errado, e vai em frente, e vamos em frente. Se não der certo, vai dar certo de outra forma, né? Assim, tenta de novo. Tenta de novo, exato. E é legal as histórias do Zui, que é de bike, que eu achei, assim, para mim é sensacional, porque faz uma metáfora muito grande com essas coisas de empreender, né? Que as coisas não vão dando certo, né? Eu falei, aquilo que uma vez eu ouvi uma história do Zui, uma palestra do Zui, que ele contou que uma das aventuras que ele fez, que depois ele pode falar melhor, foi saindo de Campinas e chegando até a Argentina. E nessa palestra você contou pra gente que todo dia furava o pneu. E aquilo me impactou muito. Assim, todo dia. Daí a gente fica pensando, as coisas do empreendedorismo, né? Às vezes uma coisa dá errado, outra coisa dá errado e a gente desiste. Cara, como que pode? É um grande exemplo dessa metáfora. Cara, tem um objetivo, eu vou sair de Campinas e vou chegar lá na Argentina. Não interessa o que vai acontecer no meio do caminho, porque são variáveis que a gente não controla. Mas a gente tem eu vou chegar lá. Tem um objetivo. Exato. Mas fala você aí. Para quem está nos assistindo, por favor, deixem perguntas, porque é sempre uma forma da gente poder retribuir essas expectativas que são alimentadas. Mas fazendo uma provocação, gente. Imagina o Jeff Bezos, que todo mundo sabe quem é, que não sabe, procura aí, né? Mas ele estava fundando uma empresa que não existia relação de comparação, não tinha parâmetros. Imagina quantas pessoas incentivaram e quantas pessoas falaram, olha, Jeff, você vai gastar o seu dinheiro, melhor não fazer isso, continuar na corretora aí, vendendo títulos e tal. Ele foi e fez. Então, eu proponho para vocês um desafio. Imagina que você, para a família ou para um círculo de amigos, você fala assim, olha, eu vou pegar minhas economias, vou comprar um veleiro, vou atravessar o planeta, velejando. Você põe no papel quantas pessoas vão querer que você se afaste dessa ideia e quantas pessoas vão falar, olha, você está fazendo o maior sonho da tua vida, realmente vai valer a pena. Então, com certeza, vão ter aquelas pessoas que falam, olha, veja bem, lá onde você vai passar tem tubarão, furacão, ventania, vai passar fome e tal. E outras pessoas falam, faça isso, você vai ver que vai dar tudo certo. Mas a maré contra é tão grande que o verdadeiro empreendedor, ele é tipo de um teflon. Ele não se deixa influenciar e fala, bom, eu vou fazer isso. E como dizia o poeta, o Fernando Pessoa, ele dizia o seguinte, no caminho vou encontrar muitas pedras e vou recolher todas elas e com elas construir o meu castelo. O empreendedor é um cidadão abestalhado. Ele sempre acha que vai dar tudo certo. E quando ele chegar num determinado momento, ele fala, bom, não deu certo, mas a próxima vai dar certo. E passa a vida toda tentando. Isso é a nossa característica. E eu, com a minha idade, faço plano para viajar até Nova York de bicicleta, 1 ano na Europa, quero ir para o Japão, quero ir para a Índia. Infantilmente, eu acho que vai dar tudo certo. E dinheiro? Não sei. Eu vou dar um jeito. E não vou deixar de sonhar e não vou deixar de realizar. Essa é a essência do empreendedor. E nessas viagens que você fez já, né? Que é a sua experiência, que você já viveu todos esses desafios, né? O que você considera hoje que foi o maior desafio que você já venceu nessas viagens? Olha, existem tantas situações que eu vivi
eu não sei qual é o maior desafio, mas um dos que me marcou muito, eu estava rumo a Buenos Aires, e no Uruguai eu peguei o vento patagônico, né, que é um vento que você não consegue ficar em cima da bicicleta, você tem que empurrar a bicicleta. E sempre no sentido de estar no ângulo para não cair, né? E moto a mesma coisa. E chegou uma hora que você não adianta você ficar nervoso, porque não tem ninguém que vai ver você se descabelando, engula, continue empurrando a bicicleta. Se você não chegar às 5 horas da tarde, que você tinha planejado, você vai chegar às 10 da noite. E se não conseguir chegar no seu objetivo, você vai dormir no meio do mato, não tem leão, não tem jiboia. Cara, é isso. Entende? Não adianta ficar nervosinho, porque não vai resolver nada. Você simplesmente continua, nunca desiste de você chegar no seu objetivo. E isso é um momento que me impactou muito. Empurrar a bicicleta, empurrei o dia todo. O vento sopra, 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 é um ventilador na sua orelha. E é isso. Se você não está satisfeito, pega um ônibus, pega um avião, volta e fala assim, cara, eu sou um fracassado. Coloquei como objetivo e não alcancei. É melhor eu não ter essa sensação amarga de ter sido vencido pelas circunstâncias. Boa. Existe uma forma, vocês acreditam, de treinar para ter essa atitude empreendedora, ou você nasce assim ou nasce sem, né? Vocês enxergam que existe uma maneira de treinar? Vocês fazem alguma coisa que de alguma forma impacte, né, nessa resiliência, nessa adaptabilidade, nesse soltar o controle do que está fora, né, do que realmente não está nas nossas mãos? O Zui estava falando desse desafio, né? Eu estava pensando nos meus aqui, porque para mim os grandes desafios que eu tive sempre foram quando eu comecei um novo projeto, terminei um projeto, comecei um novo negócio, e isso é muito impactante, é desafiador demais, porque é um novo começo, você vai, cara, eu quero muita isso energia, e tudo. né? E principalmente em fechar o ciclo, sabe? De fechar uma empresa, um negócio e começar outro. Tem esse vácuo aqui entre uma coisa e outra, que aí pega muito essa questão emocional, assim, essa gestão de emoção, trabalhar essa parte psicológica nossa. E eu encontrei, com 24 anos, o yoga. Eu buscava meditação, porque eu sabia, né, de alguma forma, já fazia arte marcial e tudo, e sempre aparecia em algum momento sobre meditação. Os livros que eu lia na adolescência sobre empreendedorismo sempre tinha autoconhecimento, falava de meditação, sempre tinha essas coisas, assim. E aí, com 24 anos, eu estava exaurido, assim, de trabalho. Eu tinha uma característica, tenho um pouco até hoje, de puxar muitas coisas, responsabilidades para mim, não delegar muito bem, e isso fazia com que eu me sobrecarregasse. Sim. E isso desgasta muita gente emocionalmente, né? Mentalmente, energeticamente, principalmente. Você fica exaurido, derruba a bateria ali. E aí eu busquei na meditação esse processo, encontrei o yoga, fui atrás de meditação e encontrei o yoga, que foi para mim, uma grande ferramenta de gerir as minhas emoções e conseguir me colocar no centro. Então, dentro do yoga tem toda a parte de respiratórios, além da parte corporal, que para mim fez toda a diferença, assim. Hoje eu pratico muito mais meditação do que yoga propriamente dita. E para mim é uma das, se não for a melhor, para mim é a melhor ferramenta de me colocar no centro e enfrentar esses desafios que existem na vida. Então, não vai ficar chorando lá, furou o pneu, você vai ficar parado e não vai chegar às 5 nem às 10, vai ter que parar no meio do caminho e esperar. Cara, para mim, a ferramenta principal para mim é meditação. Se ficar comigo mesmo,
às vezes, óbvio, vem essa... Porque, para mim, quando eu coloco a meditação no caminho, depressão, sabe, euforia ou depressão, ou essa ansiedade, ela meio que cessa, assim. E eu tenho como que é como uma higiene diária, assim, eu preciso fazer todo dia. Tá. Quando eu deixo de fazer, passo um pouco essa rotina, eu às vezes o dia a dia, os desafios do dia a dia, me consomem muito. E aí é como se eu precisava me reabastecer e me recolocar no centro. Então, o carro ficou torto, você precisa pôr no ciborgue lá, dá um alinhamento, balanceamento para seguir, porque senão fica, não é fácil, daí a gente fica muito impactado com as coisas do dia a dia da vida, né? Sim, e aí às vezes perde energia e perde motivação para você seguir naquela trilha vencendo as dificuldades. Exatamente. Isso aí. Tudo é uma questão de como você encara um momento da sua vida. Então, por exemplo, você chega numa idade como eu estou, um pouco antes, um pouco depois, e a casa fica vazia. Os filhos se vão, estuda, casa, pode estar no Brasil, pode estar fora do Brasil. Uma pessoa ou um casal fala assim, puxa vida, a casa tão grande está vazia e agora a nossa vida está monótona. Bom, eu vou dizer o seguinte, a casa está vazia? Pô, do caramba, que legal, não vou ter que acordar às 5 da manhã para fazer café, levar eles para a escola, e depois levar para a ginástica, e depois levar para o inglês. Então, cara, em vez de você ficar vivendo do passado, seja um empreendedor. É um novo momento na sua vida, veja o lado positivo das coisas. Então, você tem muito mais tempo para você, egoisticamente falando, viva a sua vida. Se você quiser fazer um passeio, uma viagem, alguma coisa, cara, você tem o dia todo para fazer, a semana toda para fazer. Você vai comer o que você quer, não tem que ficar pensando na comida dos outros. É maravilhoso ter família, você vai na casa do teu filho, eles vêm na tua casa, mas isso não pode ser um impedimento para você viver a sua vida. E aí vem o lado empreendedor. Pô, não é... No século passado, tinha um fulano que era o dono da COFAP, né? Aí ele pegou... Amortecedor, né? Amortecedores COFAP. Era a maior indústria de autopeças do Brasil. O cara chegou lá, um gringo chegou e falou assim, ó, toma um saco de dinheiro, vai gastar o dinheiro lá na Europa, faz o que você quiser com o seu dinheiro. E o dono da COFAP falou assim, pô, esse negócio de ter dinheiro é muito monótono. Foi para Manaus e construiu uma fábrica de motocicletas, com 80 e poucos anos. O negócio dele era empreender, entende? Ele não queria ficar em casa, não queria ficar cuidando, levando o cachorro para passear. Com 83 anos, ele foi lá e fez uma fábrica de motocicleta. Então, isso para mim é um exemplo. Na idade que eu estou, na idade que vocês estão, ou sei lá, na idade que... Quem quer empreender, independente do resultado, que nem sempre as coisas dão certo, mas você nunca pode abrir mão de viver um sonho. Porque senão, como diz o poeta, tu te tornarás fria basófia humana. Pensa nisso. E só pegando esse gancho, assim, como que você entende que você já tinha esse motor, né, interno do empreendedorismo, já era natural seu? É natural. É natural seu. Isso. E o que você entende que alimentou isso ao longo dos anos, né? O que colocou lenha aí nessa fogueira? Falando por mim, a chance de você estabelecer um objetivo e percorrer um caminho para chegar nesse objetivo é mais gratificante do que chegar no objetivo. Então, se você constitui, eu tive a oportunidade de ser um empresário na área de supermercados. Então, você vai lá, procura um lugar e depois você faz a montagem da loja, você fala com os fornecedores e tá tudo funcionando, tá tudo bonitinho. Daí você fala, puta, que merda, pô. Essa rotina está me enchendo a paciência. Aí já começa a pensar em outra coisa. Então, eu não estou dizendo que quem gosta de uma atividade tranquila, não estou dizendo nem que é bom nem que é ruim. Estou falando da característica do empreendedor. Ele é um motor, ele está sempre pensando, nunca está satisfeito,
nunca está contente, e quando atinge o objetivo, fala, ó, esse negócio aqui, ó, vende o supermercado, vai fazer outra coisa. E é uma característica que você pode lapidar. Você pode, desde pequeno, já ter uma inclinação para isso, mas, como ser humano, você pode desenvolver o potencial para se tornar um empreendedor. O Osíris da Silveira, que foi o pai do avião Bandeirantes, né? E ele comentava que, às vezes, um avião cai. E quando o avião caía, ele ia lá conversava com o avião. Puxa vida, você caiu, cara, você está estragando o meu mercado. Pô, você não podia ter caído. Por que você fez isso comigo? Tanto esforço para construir você foi cair e tal. E ele construiu a Embraer, que hoje é uma referência na aviação mundial. E é um empreendedor, é uma pessoa que tinha no seu coração essa metamorfose, né? Esse amálgama, é que nem um girido, né? Ele está na água lá, de repente, com o rabinho, parece um peixe, sai, 4 patas, tal, ele se transformou. O empreendedor se transforma todos os dias. Legal. E me ocorreu aqui uma coisa, na verdade, me veio essa ideia agora, eu acho que vale a gente comentar, que assim, nós temos essa geração nova, que tem uma série de empreendedores, né, bem jovens, inclusive, em áreas diversas, porque hoje nós temos acesso a uma quantidade imensa de informações, grande. Ainda tem a IA para fazer as conexões ali, construir, às vezes, algo que uma pessoa sozinha não seria capaz de construir, né? Mas a gente vê uma dicotomia aí, né? Existem pessoas com esse espírito empreendedor, com essa disposição e que estão enxergando essas oportunidades, e existem aqueles que estão, digamos assim, perdendo essa energia e motivação por terem respostas ou facilidades, ao invés de serem treinados para serem resilientes e vencer os desafios, eles estão sendo treinados, e muitas vezes até por falta de referências mesmo, né, e orientação, a simplesmente fazerem as coisas que são fáceis. Irem por caminhos fáceis e desistirem muito facilmente, né? Então, como que nós podemos, de alguma maneira, estimular, né? Ou, enfim, provocá-los positivamente, né? Para que exista aí, como que eles encontram uma maneira de se motivar? Quais são, de repente, os fatores que estão atrapalhando essa visão mais ativa, mais empreendedora, né? E o que pode positivamente estimular isso, né? Meu filho tem 22, vou fazer de 23 agora, agosto. Eu vejo que essa geração, ela é uma geração que tem muito acesso à tecnologia, às coisas, tem muito potencial. Pô, com a IA agora, ajuda muito, assim, era meu sonho de empreendedor, sempre, me clonar para ter um braço direito ali. A IA é o seu braço direito, pode te ajudar a empreender e fazer muita coisa. Descer a sua intuição, né, e pôr em prática a IA pode te ajudar, e outras pessoas também, né, juntando com outros empreendedores e profissionais também. O que eu vejo de diferente, se é que a gente pode falar assim, é que nesse momento histórico as coisas são muito confortáveis. Então, essa zona de conforto que eu acho que tira esse ímpeto de batalha. Então, o que eu falei, quando eu tinha 13 anos, eu queria ter minha independência financeira, porque a vida não era tão confortável como é do meu filho hoje. A gente queria as coisas, não tinha acesso, não podia, não tinha dinheiro, era existia uma dificuldade estrutural, né? Exato, refrigerante uma vez por semana, tipo, sabe? Salgadinho, docinho, quando tivesse, sim. Então, a gente não tinha tanta facilidade, as coisas não eram tão na mão, assim, a gente ficava com desejos, querendo coisas que não eram possíveis, e isso motivava a gente a querer ser melhor para poder ter esse esforço de ir lá e realizar as coisas que a gente queria. E na geração de hoje eu vejo que ela é muito confortável. Ele já tem internet, um quarto confortável, a internet de alta velocidade, tem um celular bom que pode fazer tudo, tem um monte de jogo para distrair, né? Assim, essa parte digital é ótima, é excelente, trabalho com isso. Mas assim, é uma distração total do mundo, né? Te aliena muito. O cara entra num celular ou entra num videogame,
um adolescente ou uma pessoa da minha idade, mesmo quarentão, se você quiser ficar o dia inteiro nessa hipnose, você consegue, porque aquilo te prende muito. É o som, a imagem, a velocidade, as cores, te cria uma ilusão ali que tira totalmente que nos tira da vida, vamos dizer assim, coloca a gente numa nuvem digital ali. E aí, para tirar um adolescente desse, que entrou nisso, que está hiperconectado o dia inteiro no celular, ou no computador, ou no videogame, para ter um impulso de, querer ter atitude, não, vou criar um negócio e tal. Eu vejo como um desafio muito grande. Como pai, eu sinto dificuldade disso, de criar essa dificuldade para meu filho querer. Eu sei que ele quer, os adolescentes querem as coisas deles, né? Querem realizar suas coisas, mas eu sinto dificuldade de te responder sobre isso. Ontem mesmo eu estava conversando com o Caio, né? Falei, e aí, o que você vai empreender, né, Carlos? Que rumo, procurando? Que ele falou para mim, pô, tô sem dinheiro, não sei o que. Eu falei, você tem tudo para fazer sua grana. Sim. Mas eu não te vejo indo atrás disso. Daí ele, pô, você é chato pra caramba. Foi a resposta dele. Eu falei, tá tudo aí. Ideia, eu tenho uma lista de 70 projetos para fazer. Uma vez minha namorada pediu, escreve 25 ideias que você tem aí para escolher 3. Eu comecei a escrever, cheguei em 60. Daí foi entrando mais outras. E sempre eu vou acrescentando ali. Hoje tem umas 70. Falei pro cara, ideia não falta. Mas o que você precisa para fazer isso? Não sabe falar também. Eu precisava disso, agora eu quero fazer vídeo de não sei o quê. Falei, cara, quando que você me pediu para assinar o gerador de IA, né, de vídeo? Nunca fez, tá falando agora, é uma desculpa. Porque não fez. Vou assinar, e aí, vamos fazer? Mas assim, eu não sei te responder. Sinceramente, eu acho as coisas são muito confortáveis e é difícil para o pai cortar esse conforto para fazer, para criar essa dificuldade de fazer esse adolescente. Uma coisa que me veio aqui, que eu já coloquei para o Caio, o desafio, ele quis, mas ele refugou. Que é, por exemplo, tirar esse adolescente da zona de conforto dele. Ou, sai daqui do Brasil, que está tudo bonitinho, vai lá para a Austrália. Que é essa proposta do cara. Ele titubeou. A gente ficou um tempo lá, depois voltou. Mas eu vejo que ele quer isso, mas sozinho ele não vai. Não tem essa atitude e coragem para fazer isso, que é o que falta muito para o adolescente hoje, é coragem, se arriscar. Não se arrisca, fica muito na zona de... Nem para ir atrás de namorada, os adolescentes se arriscam, porque você está no celular, está tão fácil. Por que eu vou me arriscar a tomar um não? Porque a gente sabe que dói. Tomar não, você cria jogo, pô. Então, e faz parte do... Só que é o soco na cara, né? Quem quer tomar um soco na cara? Só que é necessário para você ficar forte, né? Faz parte da vida. Vai ter que tomar. É o rock lá, né? Não é quantos socos você toma, mas quantas vezes você levanta. É isso, é tanta porrada. E, infelizmente, eu vejo que esse jovem de hoje não se coloca no ringue para tomar porrada, para se sentir mais corajoso, mais forte para enfrentar a vida. Não vejo fazendo isso. Por causa do mundo que a gente construiu, né? Sim, a gente construiu um mundo muito confortável. E hoje, inclusive, até outro dia, estava conversando com amigos, né? E por mais que a gente diga, não, existe realmente ainda muita miséria, muita fome, e nós sabemos disso, né? No mundo inteiro. Mas no Brasil, por exemplo, o Brasil já saiu um pouquinho, saiu recentemente uma notícia falando, já saiu um pouquinho desse cenário de estar entre os países que têm maior população com fome. Porque por mais que as pessoas sejam miseráveis, elas já não passam mais fome. Existem formas, nas cidades pelo menos, né, de compensar isso. Então, isso é um conforto? Não necessariamente, né? Não vamos ser ingênuos e dizer que todo mundo tem esse conforto, por exemplo, que o Caio tem, nós sabemos que não. Mas, por outro lado, existe muito mais acesso, né? E a gente vê essa disponibilidade de acesso à informação, à tecnologia, etc.
E isso, às vezes, ao invés de motivar, né, ele acaba desmotivando, porque como eu posso ter, como eu já sei que o caminho é um pouco mais curto, né, do que era para nós, de repente, no passado, até porque a estrutura já está montada, você acaba não formando, até o nosso Exatamente. cérebro não forma a parte que precisa se esforçar. Que tem que se esforçar, exatamente. Bom, sobre essa questão, a minha experiência com os meus filhos, meu filho menor um dia falou: pai, eu quero viajar para Nova Zelândia. Eu falei: pô, legal. Como é que você pensa em fazer isso? Dá para emprestar algum? Bom, você já falou uma palavra que eu gostei, emprestar. Não vou te dar nada, eu vou te emprestar. Aí, para não fazer as coisas fáceis, eu dei para ele $500. Falei: Andrew, seguinte, estou te dando $500 emprestado. Se você chegar na Nova Zelândia e não conseguir trabalho e acabar o dinheiro, você vai voltar. Eu não vou ficar mandando dinheiro para você. Ou seja, você tem esse parâmetro. E, lamentavelmente, isso, hoje, uma coisa que me deixa muito chateado, você encontra um cidadão falando: não, eu sofri, eu trabalhei, passei fome, eu venci na vida, o meu filho não anda de ônibus. Eu vou dar um carro quando ele passar na faculdade. Você passou dificuldade e chegou onde chegou? Dá uma chance para o seu filho ralar também. Tempos fáceis fazem homens fracos e tempos difíceis fazem homens fortes. Então, se você não tomar iniciativa e servir de parâmetro, de exemplo para o seu filho, ele sempre vai ter uma bengala na mão: o papai paga, o papai dá, o papai troca, vai conseguir uma namorada porque você mora numa mansão. E se você levar a namorada num barraco, será que ela vai continuar sendo a sua namorada? Então, tem que ter em vista essa forma de empreender com o resultado que você obteve e também de servir de exemplo para outras pessoas. Por exemplo, o seu filho. Chegou dos 18 anos e falou assim: meu amigo, agora é por sua conta, hein? Você quer um tênis novo? Sai na batalha. E aí você se vira. Se você tiver o desprendimento e a maturidade de mostrar isso para o seu filho e se levar isso a sério, com certeza você está formando um homem, um ser útil. Ou uma mulher também. Estou falando no sentido de gênero. Claro. E é interessante como muitas vezes existe você sente que existe um impulso, então, assim, existe ali, eu tenho um desejo, então tem um impulso, né? O impulso está ali, mas não necessariamente a pessoa consegue conectar isso com o esforço que ela vai precisar fazer para chegar lá. Correto. Talvez porque ela realmente não tenha sido treinada ao longo dos anos de vida que ela teve, porque ela precisava, não, está aqui. Ela precisava estar aqui. E é muito um reflexo, eu vejo pelos meus pais também, é um reflexo de que eles tiveram que fazer muito esforço. Meus pais começaram a trabalhar com 7, 10 anos. E eles trabalhavam em operações duras, em lugares que hoje você não quer que nenhuma criança trabalhe, existe uma proteção e tal. Mas, por outro lado, eles têm uma atitude diante das coisas que eu admiro muito. E eu aprendi observando a atitude deles. Correto. Né? Então, às vezes, nosso desafio é realmente conseguir entender onde está o ponto entre conectar esse desejo e esse impulso que existe com o esforço que vai ser feito pela recompensa. Exatamente. Né? E, enfim, eu gosto muito de estudar isso, mas eu acredito que todos nós precisamos aprender na prática como que... E outra coisa, tem aquele ditado popular que mar calmo não faz bom marujo. Você tem que sair na batalha, cara. Você tem que sair, realize os seus sonhos, seja criativo, veja oportunidades no mercado. Quem lê o livro do Sam Walton, o cara começou com uma lojinha, um atacadinho, ridículo, bairro, e foi perseverante, foi empreendedor, começou a comprar mercadorias que não cabiam na loja, colocava na calçada, construiu um império. Esse impulso, essa resiliência, essa determinação, essa criatividade, isso é o que caracteriza o empreendedor. Detalhe, nem tudo que a gente faz dá certo,
Lógico. Mas enquanto você estiver no caminho, cara, você vai ter emoções, sensações, elogios, cara. E só um comentário. Eu li uma vez de um empresário muito bem sucedido, ele fez o seguinte comentário: se você vai empreender alguma coisa, um negócio, saiba que você vai gastar 3 vezes mais tempo do que você imaginou. Vai lucrar 3 vezes menos do que você planejou. E você vai trabalhar 3 vezes mais do que você imaginou. Ou seja, o que você imaginou, o que você vai lucrar e o tempo que você imagina, em 1 ano deu certo. Pode ser que leve 2, 3, 4, 5 anos. Mas esse impulso que você deu, com certeza vai levar você. E se não der certo, é uma experiência que para a próxima, certeza que você vai ser bem sucedido. Estou garantido. Se quiser, eu assino embaixo. Eu sou o teu avalista. Mete as caras e vai em frente. Eu vejo isso daí também, Zoe. É um negócio de fazer, né? De fazer, cara. Cara, vai e faz, se arrisca. Meu, se não deu certo, já deu certo, porque essa musculatura você já ganhou, né? Então já está funcionando. É o patrimônio seu. É o patrimônio pessoal seu, a sua experiência. Por esse caminho não deu certo, mas quanta coisa você aprendeu? Para você desenvolver a habilidade de vendas. Cara, beleza, no próximo empreendimento você já tem essa bagagem. Vai para frente, o próximo vai ter outro resultado já com essa musculatura desenvolvida. Eu sou muito tímido, não sei o quê. Se arriscou. E o empreender que a gente fala não necessariamente é montar um negócio, né? Claro, Até sim. dentro de uma empresa, participar de uma entrevista de emprego, se arriscar nessas situações. Você é tímido, fazer uma live, exato. É tímido, beleza, mas faz essas coisas porque a primeira vez vai ser muito difícil. A segunda é um pouco menos, terceira, pouco menos, e as coisas você vai lidando melhor com aquilo. E você consegue avançar mais. Então, vejo que é muito essa questão da atitude. Cara, vai e faz, porque não tem certo e errado, tem resultado, tem experiência, e é o que vai ficar para a nossa vida, né? O que a gente se arriscou e fez. E o momento atual que a gente está é muito bom para empreender, cara. Porque, assim, quando eu comecei a empreender, algo que eu sempre pensava assim, não tem investidor, né? Não consigo. Esse negócio de investimento anjo e tal, em 2000, que foi o boom da internet ali, até que apareceu o dinheiro. Mas lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil era muito difícil, assim. Principalmente por um moleque, né? De 14, 15, 16 anos, não tinha. Sim. Mas hoje um moleque de 14, 15, 16 anos, com a atitude de ir atrás desse dinheiro, subir num palco, passar sua ideia, passar essa segurança, esse ímpeto, né? Esse querer, cara, eu quero fazer isso. Vai ter um monte de gente querendo investir no seu projeto, investir em você. E essas pessoas sabem que, mesmo se aquela ideia inicial só não der certo, a próxima vai dar certo. Vai ser mais fácil. Eu ajudei a construir esse homem, aqui, Exato. essa mulher, esse ser humano, com essa musculatura. E, claro, a próxima vez eu tenho certeza que vai dar certo com esse cidadãozinho aqui. E, cara, o momento atual é muito bom para fazer isso. Assim, eu vejo com muito bons olhos. Apesar do momento hoje, 2025, o mundo está bem oscilante, assim, mas a gente tem muita tecnologia, tem gente com dinheiro, tem gente querendo arriscar, apostar nessas pessoas, não é só jovem, né? Óbvio, em ideias, tem grupos de investidor que a gente pode ir atrás, assim. Já foi uma dificuldade. Hoje é bem menos do que já foi. E para o negócio da atitude cara, vai, faz, e tenha você, se arrisque, né? Ter a sua própria experiência e ter os seus próprios, o ganho disso para a sua vida. Eu acho que seria legal depois, o Zvi é escritor também, falar um pouquinho desse empreendimento dele. O Regis também quiser destacar com o que você está empreendendo hoje. Eu só queria comentar disso que você falou, que na neurociência existe mesmo um princípio que é assim: se você está pensando demais para gerar motivação e não consegue sair do lugar, sai fazendo. Nem que seja começar a escrever o que você quer,
conversar com um amigo, marca com alguém que você sabe que, né, gera um comprometimento Sim. ali para você começar a conversar sobre as coisas que você quer ver realizada, e não é só empreender no trabalho, é empreender na vida, né? Empreender com sonhos pessoais. Às vezes você fala assim, meu sonho, peguei no microfone aqui, espero que não tenha atrapalhado. Meu sonho é fazer uma viagem X, né? Pegar um veleiro, como você comentou, e sair pelo mundo. É isso, coloca no papel, né? Perfeito. Papel, assim, Isso. querendo dizer, algumas pessoas vão pôr no celular, mas enfim. Faz uma Mas lista. vai transformando isso em matéria, né? Para que seja possível você ir caminhando e não ficar preso só nos seus desejos e, né, coisas que a gente não consegue tocar de verdade. E se puder compartilhar com alguém, gera o comprometimento que você falou, realmente. Porque com a gente com nós mesmos, né, criar esse autocompromisso, às vezes tem um dificultador aí. Sim. Mas quando você fala para uma outra pessoa e ela entra com você no projeto e quer que você realize e está junto ali, o compromisso. O compromisso é muito maior. Eu vejo que é muito maior, assim, cara, agora tem alguém tem esse passo, que tá esperando eu fazer isso, então eu vou fazer. E aí põe no papel e compartilhar com uma pessoa, pelo menos. Sim. Eu acho super legal. E eu tô super aberto para isso, que assim, cara... Contaminado. Gosta de ouvir ideias. Sim, e junto e estimular isso, porque empreender é muito solitário, né? A liderança é muito solitária. Se eu puder compartilhar com alguém que está lá, que já fez, cara, é tão gostoso você poder trocar, né? Experiências, Uma ideias. vez eu li um depoimento de um fotógrafo americano que ele decidiu morar no Havaí. E ele saía de manhã com equipamento que era bem sofisticado, máquinas com case para não entrar água, entrava no mar e fazia foto de surfistas. E no final do dia ele oferecia a foto para esse surfista comprar. Então ele fazia, sei lá, 20, 50 fotos por dia, não era garantia que ele fosse alguém, nem se interessava, ele nem sabia onde o surfista estava. Mas uma frase que ele falou que é um norte para mim. Ele saía de casa, ia para o mar e ele falava: hoje eu vou fazer a melhor foto da minha vida. Olha que fantástico. Mentalidade, né? Olha como ele atraía boas energias e todo o universo conspirava a favor. Hoje eu vou fazer a melhor foto da minha vida. Cara, você imaginou abrir os olhos e falar: não, hoje eu vou fazer um bom negócio, hoje eu vou conhecer uma pessoa incrível, hoje eu vou ter uma experiência incrível. Já saí de casa com essa carga, né, de você... Com essa lanterninha. Essa lanterninha, e só me complementando, na antiga Grécia, a palavra Nike vem de uma deusa grega chamada Nike. Então, ela era uma deusa padroeira dos guerreiros. Então, quando havia um enfrentamento, eles invocavam a deusa para que ela protegesse os guerreiros. E o lema dos soldados: não há glória sem luta. Se você não lutou... Repete isso daí, Zui, que é importante. Não há glória sem luta. Então, gente, não vem fácil, mas é possível, cara. Então, vai lá. Se você está com a minha idade, 70 anos, 80 anos ou 90 anos, procure a maçã dourada. Não se entregue. Você busca o seu destino, realiza o seu sonho e você vai ver que todo mundo que está ao seu redor, tudo conspira a favor. E se não der certo, cara, foi uma experiência incrível que eu tive e faria tudo de novo. Bota fé. É isso aí. E conta um pouquinho para a gente do seu empreendimento literário. Então, olha, escrever um livro é um parto, porque você tem a história. E o grande problema de escrever o livro, o grande desafio, é que ele nunca está pronto. Então, você escreveu o livro, daí você fala: pô, mas eu podia colocar um cachorro nessa história, pô, mas esse personagem, ele podia subir o Everest, e, puxa vida, você fica confuso, você relê o livro e acrescenta alguma coisa, chega uma hora e fala: olha, é isso.
não vou mexer mais. Depois de 6 meses, um personagem no meu livro, que é um cachorrinho, né? Eu levei 6 meses para encontrar um nome para um cachorro, que eu não queria que fosse Rex, nem Tico-Tico, nem... Então é Mogai. Mogai é um anagrama da palavra amigo. Mas então quando você... E eu falo para todo mundo, você gosta de escrever? Escreva, gente. Escreva, põe no papel, de noite, faz um verso, não precisa ficar famoso. Guarda para você. Depois de 10 anos, você vai ler esse verso, essa história. Diga uma viagem que você fez, escreva. Isso oxigena o cérebro, evita um envelhecimento. Você tem potencial que está recôndito em algum lugar e não está sendo usado. Escreva. Então, a publicação de um livro me deu experiências fantásticas, interagir com crianças, falar com os pais, falar com empresários que querem fazer uma analogia, como é escrever um livro, e as dificuldades e os desafios de uma empresa. Escreva. E você, para escrever, tem que ler um pouquinho também. Isso é fantástico. Releia livros que você já leu. Puxa vida, O Pequeno Príncipe, ou A Odisseia de Homero, ou qualquer outro, tirando a autoajuda. A autoajuda só enriquece quem publicou o livro. É meu comentário, né? Eu não quero influenciar ninguém. Fica a dica. Não, se você vai lá, uma atitude positiva, ergue o queixo, tá, pô, bicho, já está superado. Mas então, como escritor, eu me realizei como ser humano. E só um comentário, peço desculpa se eu me estendo muito, ampliar sua consciência. O que é ampliar a consciência? Quando você fala assim, não, a minha casa está limpa. Rapaz, é muito medíocre você falar, minha casa, a tua casa é o planeta. Não é a sua casa onde você mora, o box, a cozinha e a sala de estar. O planeta é a sua casa. Você tem que cuidar do planeta. Não é a sua casa que está limpa. O planeta. Amplie a consciência. Abra a forma que você tem de ver esses detalhes e, com certeza, você vai se sentir bem e influenciar outras pessoas que vão querer pensar como você. De repente, pode demorar um pouquinho, um mês, um ano, 10 anos, não importa. Amplie a consciência. Escrever amplia a sua consciência. E, aliás, a consciência é que nos faz diferente dos animais, ter a consciência. Muito bem. A gente já está quase encerrando, então, se vocês tiverem recados finais... Oh, não! Oh, my God! Oh, my God! Tá longe! Vocês aqui conosco, batendo esse papo hoje. E é isso, vamos deixar os nossos últimos recados. O fechamento, Regis. É o seguinte, que eu quero compartilhar com vocês. Hoje, você perguntou para o Zui, né, o que ele está fazendo. Eu, desde os últimos, pessoalmente, né, dos últimos 2016 para cá, 9 anos, tenho me dedicado em ajudar as pessoas a empreender. Esse negócio da expansão, para mim, que você falou, é sensacional. Quando a gente sai do meu, dos meus, né, e pensa no todo, como que que a gente pode fazer para mais pessoas, não só para minha família, para as pessoas que estão mais próximas. O que mais a gente pode fazer para o maior número possível de pessoas, de alguma forma? E o meu objetivo é ajudar as pessoas a empreender de alguma forma. Então, a gente construiu um coworking em Campinas, São Paulo, ferramentas tecnológicas com esse objetivo. A gente tem um desenho ainda de um projeto de curso, de treinamento, para treinar essas habilidades, essa atitude empreendedora. Porque eu já, antes desse projeto, eu tentei, por um período da minha vida, trabalhar para outra pessoa e tal, ter essa experiência. Porque sempre, a vida inteira, sempre montei meus negócios e empreendi neles. Eu falei, cara, vou ter uma experiência diferente. E aí, por um tempo, eu fiz isso, foi muito bom, aprendi várias coisas, foi excelente, mas aquela coceirinha de, cara, você vai fazer seu negócio. Não é aqui. E aí, esse é um negócio que eu tenho empreendido nesses últimos anos. Meu objetivo, pessoalmente, é fundir um pouco mais com essa ideia de
de expansão de consciência, trazer ferramentas de meditação e outras, né, de filosofias e tudo, para que o empreendedor tenha um propósito na vida, tenha essa clareza, para que ele vá até o fim, não desista no meio do caminho, sabe? Então, tem essa resiliência, essa robusteza. Exato, e eu compartilhar com vocês isso, que se vocês estão pensando em empreender, estão empreendendo, contem comigo. Vou compartilhar o que eu tenho de coração aberto e ajudar da forma que eu puder para que você se sinta realizado nessa vida. Então, eu vou me sentir muito feliz se puder, de alguma forma, fazer algo pelos meus semelhantes. Vai ser muito bom. Ficar muito feliz com isso. Bom, se eu tivesse que escolher uma frase para sustentar tudo o que eu já fiz e do que eu vou fazer ainda, eu vou usar uma do Fernando Pessoa, num verso chamado Mar Português. Ele começa mais ou menos assim: ó mar, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E continua e fala assim: valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Se eu tivesse que escolher uma frase para nortear a minha vida, eu escolheria essa frase: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Muito bom. Isso aí. Obrigada, quero agradecer de coração. Eu de coração também, Aline, a sua gentileza, o Regis pelo convite. Obrigado a todos. Obrigada. A equipe que está aqui nos bastidores, mas está viabilizando tecnicamente que a gente fique bonitinho e fique com esse sorriso. Disseram que vão colocar cabelo aqui, que está faltando já. Eu vou passar até o Clark Gable, vou ficar um show, cara. E compartilhem essa live com quem vocês sentem que tem esse ímpeto, né, esse desejo até de se inspirar como empreendedores, seja na vida, no trabalho, enfim, e que a gente possa espalhar um pouquinho desse gosto, né, de viver com propósito, empreender com propósito e conseguir vencer os desafios com essa mentalidade. Verdade. Muito obrigada. Muito obrigado. Um ótimo dia para todos. Cia! Até o próximo.